Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. Na nossa leitura inclusiva de hoje, leremos o capítulo 7 do livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, do Gustavo Cerbasi. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso! Capítulo 7. Investimentos. A busca da melhor opção. Investir é o caminho da garantia ou da melhora no futuro daquilo que se construiu até hoje. É possível alcançar um padrão de vida bastante superior ao que temos hoje se usarmos 4 ingredientes fundamentais: tempo, dinheiro, decisões inteligentes e juros compostos. Tempo e dinheiro são os elementos básicos da receita. Quanto mais vocês tiverem um deles, menos precisarão do outro. Se vocês decidiram aplicar o dinheiro poupado em um fundo de renda pré-fixada que rende 1% ao mês, vejam alguns possíveis caminhos de formação de uma poupança de R$ 100.000 nesse fundo. Se hoje vocês têm R$ 1.000, acumularão R$ 100.000 após 38 anos e 7 meses. Se hoje vocês têm R$ 5.000, acumularão R$ 100.000 após 25 anos e um mês. Se hoje vocês têm R$ 10.000, acumularão R$ 100.000 após 19 anos e 3 meses. Se hoje vocês têm R$ 20.000, acumularão R$ 100.000 após 13 anos e 6 meses. Se hoje vocês têm R$ 50.000, acumularão R$ 100.000 após 5 anos e 10 meses. O terceiro ingrediente de nossa receita, decisões inteligentes, deve ser selecionado com muito cuidado. Ao longo do tempo, a propensão do casal a aceitar riscos em seus investimentos será menor. Esse é mais um motivo para começar cedo e aproveitar oportunidades de investimento de melhor resultado no longo prazo. Vejam como a tabela anterior muda se, em vez de 1% ao mês, vocês escolherem um fundo que pague 1,2% ao mês. Se hoje vocês têm R$ 1.000, acumularão R$ 100.000 após 32 anos e 2 meses. Se hoje vocês têm R$ 5.000, acumularão R$ 100.000 após 20 anos e 11 meses. Se hoje vocês têm R$ 10.000, acumularão R$ 100.000 após 16 anos e um mês. Se hoje vocês têm R$ 20.000, acumularão R$ 100.000 após 11 anos e 3 meses. Se hoje vocês têm R$ 50.000, acumularão R$ 100.000 após 4 anos e 10 meses. Percebam que uma diferença aparentemente pequena pode representar anos a mais para se aposentar. Tomar decisões inteligentes significa tomar decisões bem embasadas com o conhecimento do assunto. Fugir das dicas de fulano, procurar entender o funcionamento da alternativa de investimento que vocês escolherem. Não basta perceber que um CDB pode ser um investimento melhor que a caderneta de poupança. É preciso entender que o CDB é a aplicação em um título do banco, que cada banco determina a taxa a pagar por seu CDB de acordo com o nível de relacionamento com seus clientes e que, com alguma negociação, é possível conseguir taxas melhores. É preciso comparar também as taxas dos CDBs oferecidos por diversos bancos. Se seu banco não alcançar a taxa que o banco vizinho lhes oferece, invistam neste último. Decisões inteligentes são tomadas quando o investidor sabe em que está aplicando, que riscos o investimento oferece, que situações geram ganhos e quais geram perdas, e principalmente quais são as alternativas mais rentáveis do mercado para o tipo de investimento escolhido. Os cadernos de finanças dos grandes jornais, sim, aqueles cadernos
com páginas repletas de números bem pequenos que vocês nem sequer examinam, trazem comparações diárias entre os diversos investimentos oferecidos por diferentes bancos do mercado, definições dos tipos de investimentos, pré-fixados ou pós-fixados, renda fixa ou variável, multimercados, balanceados, ED, FIF, FAQ e outros. São encontradas em diversos sites de finanças pessoais da internet. Vejam a relação de alguns deles no final do livro. O importante é investir naquilo que se conhece. Talvez a caderneta de poupança seja uma alternativa razoável para começar a poupar, mas somente enquanto vocês não entenderem o funcionamento de um fundo de investimentos ou de um CDB. Busquem a informação, ela não custa quase nada. Se vocês não se sentem bem em investir numa instituição financeira, existem outras opções. Mesmo no mercado imobiliário, só ganha dinheiro quem tem informação e quem conhece o mercado e aproveita as oportunidades, os bons momentos de compra e venda. Quem não se informa, não toma decisões inteligentes. Finalmente, o ingrediente que, quanto mais intenso, mais poderá gerar efeitos impressionantes sobre sua riqueza: juros compostos. Definindo de forma simples, juros compostos são obtidos quando é possível reinvestir os juros ganhos em uma aplicação, gerando em cada período renda sobre o dinheiro que se investiu e também sobre os juros que se acumularam até então. O efeito dessa acumulação é muito interessante quando se dispõe de um prazo longo ou de juros mais altos. Veja o que acontece com R$ 1.000 quando aplicado por 10 anos a diferentes taxas de juros. Taxa de juros mensal, 1%. Poupança formada, R$ 3.300,39. Taxa de juros mensal, 1,10%. Poupança formada, R$ 3.716,54. Taxa de juros mensal, 1,25%. Poupança formada, R$ 4.440,21. Taxa de juros mensal, 1,50%. Poupança formada, R$ 5.969,32. Taxa de juros mensal, 2%. Poupança formada, R$ 10.765,16. Taxa de juros mensal, 5%. Poupança formada, R$ 348.911,99. Taxa de juros mensal, 10%. Poupança formada, R$ 92.709.068,82. Perceba que o dobro de juros não forma o dobro de poupança, e sim muito mais que isso. É o fantástico efeito exponencial que proporciona uma aceleração incrível dos ganhos. Ao contrário do que muitos pensam, juros compostos são obtidos em qualquer tipo de investimento e não apenas naqueles que os bancos oferecem. Vejam a seguir o exemplo de investimento em imóveis. O que não são juros compostos? Comprar um imóvel e alugá-lo. Isso não é investir em imóveis, e sim restringir seus ganhos. A renda obtida pelo aluguel não pode ser usada para comprar mais imóveis. Por isso, grande parte dela é geralmente gasta. Se vocês comprarem um imóvel de R$ 50.000 e o alugarem, não ganharão mais que 0,8% do valor do imóvel, R$ 400 por mês, e sempre continuarão ganhando esse valor, apenas corrigido pela inflação. Sua riqueza não crescerá. O que são juros compostos? Aproveitar oportunidades de compra para gerar lucros e então usar a receita dos lucros para buscar novas oportunidades. Isso é possível com qualquer bem negociável
inclusive imóveis. O grande exemplo que tem de juros compostos com imóveis é o de um ex-aluno meu, José Renato. Certo dia ele chegou à aula, a disciplina era mercado financeiro, contando à classe seu sucesso no investimento em imóveis. Um ano antes, ele retirara R$ 50.000 de um bom fundo de ações para aproveitar uma ótima oportunidade. Um corretor, amigo de seu pai, lhe oferecera por aquele valor uma casa de cerca de R$ 70.000. O vendedor tinha urgência, não havia muito tempo para decidir. Ele comprou o imóvel e imediatamente o pôs à venda, mas sem a pressa do proprietário anterior. Vendeu 3 meses depois por R$ 65.000 e aplicou o dinheiro de volta no fundo de ações. 2 meses depois, o fundo não gerara bons resultados, o que levou José Renato a procurar o corretor que lhe negociara o imóvel na compra e na venda. 1 mês depois, nova oportunidade. Os R$ 65.000 compraram um pequeno apartamento que foi revendido 4 meses depois por R$ 75.000. Entusiasmado com os resultados, José Renato se engajou em uma forte caça às oportunidades. No dia em que ele contava seu caso, acabara de adquirir de um herdeiro incauto, com seus R$ 75.000, uma casa bem conservada, avaliada pelo corretor em R$ 90.000. Não sei quanto tempo depois ele vendeu a casa, mas sua estratégia é digna de ser citada como exemplo de bom uso de juros compostos, pois Renato transformara R$ 50.000 em R$ 90.000 em apenas 12 meses, uma rentabilidade acumulada de 80% em um ano. O cultivo de bons contatos com corretores imobiliários trará maiores oportunidades de aproveitar as barganhas do mercado imobiliário. É comum encontrar imóveis a preços bem abaixo do mercado, geralmente vendidos por pessoas impacientes, como herdeiros desinformados e gente com problemas financeiros ou necessidade de mudança urgente. Com um pouco de paciência, é possível realizar margens bem superiores às que vocês obteriam no mercado financeiro. Basta ter interesse e procurar a informação que abrirá as portas para as oportunidades. Vocês é quem devem decidir-se pelo melhor investimento para seu caso, com base no acesso a informações ou no prazer que terão em administrar a aplicação escolhida. Muitos não suportam entrar em uma imobiliária. Outros não se sentem bem em confiar seus recursos aos bancos. São escolhas pessoais que trarão tanto mais riqueza quanto maior for o interesse do investidor por informação. Quanto poupar por mês? Quer vocês optem pelo investimento em imóveis, quer optem por qualquer outro ativo negociável, será necessário juntar uma primeira bolada de recursos e depois partir para o investimento escolhido. Dificilmente encontrarão alternativas de poupança mais práticas do que através de investimentos em uma instituição financeira. Precisarão de algum tempo e de certa disciplina. Se não puserem um plano em prática, provavelmente demorarão mais tempo para atingir seus objetivos. Há 2 caminhos mais amplamente utilizados por poupadores para alcançar um objetivo de investimentos: o do valor mensal e o do percentual mensal. O caminho do valor mensal. Vocês determinam uma meta de poupança a ser formada, estabelecem um prazo e, com base na rentabilidade obtida nos investimentos, chegam ao valor mensal a ser poupado. Baseada nesse valor, a missão de vocês será espremer o orçamento doméstico todo mês para que a quantia proposta para a poupança realmente sobre na conta. Os cálculos de montagem dessa estratégia podem ser aprendidos em qualquer curso de matemática financeira. Para simplificar o trabalho e economizar o tempo de vocês, preparei uma tabela bastante prática que fornece o valor mensal a ser poupado para obter uma reserva de R$ 100.000. Seu uso é muito simples. Veja o número assinalado na tabela seguinte.
Se vocês obtêm hoje 0,65% ao mês de rentabilidade líquida e desejam formar uma reserva de R$ 100.000 daqui a 20 anos, precisam poupar todo mês R$ 174,04 nesse mesmo investimento. Se a meta não for de R$ 100.000 e sim de R$ 200.000, será preciso poupar exatamente o dobro, ou seja, R$ 348,08. Se vocês têm pressa e não querem esperar 20 anos, e sim apenas 10, precisam aplicar R$ 552,73 por mês no mesmo investimento. Dois cuidados são imprescindíveis para o sucesso do plano. Saber qual é a rentabilidade de seu investimento. A tabela funciona com rentabilidade líquida, ou seja, após o pagamento do imposto de renda e o desconto da inflação. Verifiquem se a rentabilidade do investimento que aparece em seu extrato bancário inclui ou não o imposto de renda pago. Depois de abater o IR, vocês devem subtrair a inflação mensal usando os índices mais comuns do mercado, IGPM ou INPC, ou um índice próprio de inflação, baseado na variação de seus custos fixos mensais. 2. Corrigir o valor mensal pela inflação. Nunca se esqueçam de corrigir periodicamente pela inflação o valor mensal a ser poupado. Se isso não for feito, o dinheiro acumulado no futuro será aqueles que vocês projetaram, mais a capacidade de compra dele, isto é, seu valor será bem menor. A mesma inflação que vocês usam para limpar sua taxa de juros deve ser usada para aumentar o valor mensal a ser poupado. Entendam a aplicação desses dois ajustes pelo exemplo abaixo. Vocês decidem iniciar um projeto de aposentadoria para formar uma poupança de R$ 500.000 daqui a 25 anos. O fundo balanceado de vocês vem apresentando rentabilidade média de 1,2% ao mês após o desconto de impostos, mas antes de descontar a inflação mensal. Com base em uma inflação média de 0,5% ao mês, vocês concluem que a rentabilidade líquida do fundo é de 0,7% ao mês, resultante da rentabilidade média menos a inflação, ou seja, 1,2% menos 0,5 igual a 0,7. Pela tabela, precisariam aplicar R$ 98,50 mensalmente para obter daqui a 25 anos uma poupança de R$ 100.000 em seu fundo de investimentos. Como desejam R$ 500.000, precisarão poupar 5 vezes o número obtido na tabela, ou seja, R$ 492,50. Esse é o valor que vocês decidem poupar a partir de hoje e o fazem no primeiro dia do plano. Daqui a um mês, o valor terá de ser corrigido pela inflação. Supondo-se que esta seja de 0,5%, o valor a ser poupado será 0,5% maior que o do mês anterior, ou seja, R$ 494,96. Mantido esse cuidado, daqui a 25 anos, vocês terão uma quantia de dinheiro suficiente para comprar o mesmo que R$ 500.000 compram hoje. Se a rentabilidade do fundo se mantiver em 0,7%, vocês terão uma renda garantida de 0,7% de R$ 500.000, ou R$ 3.500 limpinhos por mês. O caminho do percentual mensal. Vocês determinam um percentual da renda mensal a ser poupado, sem prazo definido, até que atinjam a meta de recursos acumulados nos investimentos. Esse caminho é mais utilizado por profissionais que têm renda mensal bastante variada, como vendedores comissionados, profissionais liberais e autônomos. Diversos livros de planejamento financeiro pessoal dizem que é preciso poupar certo percentual da renda, algo entre 10% e 15% do que se ganha todo mês. Sou contra trabalhar com números pré-definidos,
pois cada casal terá limitações, prazos e sonhos próprios. Um casal na faixa dos 50 anos de idade certamente não pretende esperar mais 80 anos para se tornar financeiramente independente. Um casal jovem e sem filhos muitas vezes cria condições de poupar um percentual bastante significativo de sua renda. Um exemplo disso é um casal de amigos meus muito queridos, ambos com menos de 30 anos, sem filhos, que moram em um apartamento modesto mais confortável, têm um carro popular na garagem e muita disciplina em relação a férias. Eles conseguem poupar mensalmente cerca de 60% dos R$ 10.000 que ganham. Exagero? Não quando a meta é conquistar a independência financeira em apenas mais 5 anos. A tabela seguinte mostra o percentual de renda que é preciso poupar, sabendo-se o prazo e os juros líquidos obtidos nos investimentos, para que, após esse período, a poupança total acumulada passe a gerar renda igual à que se tem hoje. Percebam novamente a importância das decisões inteligentes, das boas escolhas na hora de selecionar seus investimentos. Se vocês se permitirem 20 anos de poupança para a aposentadoria, esta poderá custar 95% de tudo o que ganham se o dinheiro for mal investido, a 0,30% ao mês. Ou apenas 10,11% de sua renda, se de forma agressiva e com boa pesquisa, vocês conseguirem 1% ao mês de rentabilidade. A tabela supõe, de forma simplificada, que vocês tenham sempre a mesma renda, consigam a mesma taxa de juros nos investimentos e que, ao aposentar-se, melhorem seu padrão de vida, passando a usufruir os recursos antes utilizados para formar a poupança. Mas seu uso é simples. Vejam pelo exemplo assinalado e acompanhem o raciocínio. Digamos que vocês tenham hoje uma renda de R$ 2.000 por mês. Pretendam poupar recursos durante 30 anos e consigam no banco juros líquidos de 0,65% ao mês. O objetivo é aposentar-se e manter o atual padrão de renda. Pela tabela, vocês têm de poupar 10,75% do que ganham hoje, ou seja, R$ 215 por mês. Põem o plano em prática, começam a investir mensalmente o valor proposto, corrigindo-o pela inflação. Após 30 anos, terão acumulado uma massa crítica equivalente a R$ 307.712,12 em valores de hoje. Assim que completarem os 30 anos de poupança, será hora de abrir um champanhe, pois, se sua aplicação render os mesmos 0,65% mensais de juros, os ganhos sobre os R$ 307.712,12 serão de R$ 2.000,12. Portanto, seu patrimônio pessoal estará gerando a renda que vocês precisam para viver. Daí em diante, trabalho somente por prazer. Quem pode ajudar? Refiro-me com frequência a bancos e outras instituições financeiras como o caminho para a construção da riqueza, porque tem como objetivo a intermediação financeira. Os bancos tomam dinheiro emprestado de vocês quando aplicam seu dinheiro a determinada taxa de juros para poder emprestar a terceiros o dinheiro a eles confiado, quando vocês recebem um empréstimo a taxa de juros mais elevadas. Saber usar bem um banco pode mudar completamente sua visão desse tipo de instituição. Os bancos serão os vilões da vida daqueles que aplicam seu dinheiro a juros baixos, comprando títulos de capitalização ou aplicando na caderneta de poupança, por exemplo, ou que, ao precisar de dinheiro, recorrem a alternativas escandalosamente caras, como o cheque especial. Os bancos não exploram o bolso de seus clientes, talvez explorem sua ingenuidade, pois o mesmo banco que oferece um cheque especial também disponibiliza empréstimos pessoais. O mesmo gerente que tenta empurrar ao cliente um título de capitalização
Não lhe pode negar a oportunidade de investir em um fundo de ações ou no Tesouro Direto. É como entrar em uma loja de automóveis. O vendedor tentará convencê-los a comprar aquele mico encalhado, em geral exposto bem na frente da loja. Se vocês forem razoavelmente críticos, perceberão que esse pode ser um mau negócio e analisarão alternativas que o vendedor guarda para os clientes mais especiais. Vocês podem escolher não investir em bancos, mas em algum momento de sua estratégia de investimento, o dinheiro passará por essas instituições. Após receber o pagamento de um grande negócio, não poderão manter o dinheiro parado esperando nova oportunidade de compra. Se vocês não conhecerem as melhores alternativas de investimento, perderão a chance de dar uma boa fermentada em seus recursos. Corretora de valores. Alguns investidores com mais experiência nem sequer deixam seus recursos em bancos. Investidores em ações recorrem à corretora de valores para ajudá-los a analisar as melhores alternativas e para intermediar compras e vendas. Estão sempre de olho em ações de sua carteira de investimentos que apresentam risco, compradas em razão de um bom potencial de ganhos e prontos para vendê-las. Depois de vendê-las, usam os recursos para comprar ações de empresas mais sólidas, porém um pouco menos rentáveis, pois não trazem grandes surpresas quando publicam seus resultados. Estas últimas, as chamadas ações blue chips, são aquelas que no longo prazo apresentam rentabilidades muito interessantes, recompensando a paciência de seus investidores. As ações mais arriscadas são aquelas que podem trazer ganhos bem maiores, mas também grandes perdas. Os investidores acabam gerando lucros em compras e vendas diárias dessas ações, ou seja, especulando sobre o que o mercado acredita que pode acontecer com os resultados dessas empresas. É um investimento para poucos. Ações podem ser a alternativa de crescimento mais rápida para aqueles que aceitarem correr riscos. Por outro lado, podem também arruinar um futuro de sonhos se vocês investirem sem nenhum conhecimento ou com risco excessivo. Algumas regras que devem seguir para investir em ativos mais arriscados. Nunca ponham todos os ovos em uma única cesta. Em outras palavras, diversifiquem seus investimentos assim que puderem. A concentração é importante apenas para conseguir acesso aos melhores fundos. Depois disso, procurem estudar e entender novas alternativas. Não invistam em ações os recursos que podem fazer falta no curto ou no médio prazo. Consultem sempre um especialista antes de comprar ou vender ativos de risco. Se vocês não se sentem bem atendidos em sua corretora, partam para outra. Nunca comprem uma ação porque ouviram dizer que havia uma oportunidade. As melhores corretoras oferecem análises precisas das ações mais negociadas. A regra número 1 também vale para um caso específico. Resolveram investir uma parte de seu dinheiro, alguns de seus ovos em ações? Nunca comprem apenas de uma empresa. Com a orientação de seu corretor, comprem ações de empresas diferentes que tendam a se equilibrar. Quando a ação de uma cai, a outra sobe. Nem todas as empresas sobreviverão no longo prazo. Consultores financeiros. Hoje em dia, bons consultores financeiros são capazes de orientá-los na composição ideal de sua carteira de investimentos. Saber quanto investir em ativos de risco e em ativos mais seguros e menos rentáveis não é complicado, mas depende muito do perfil do casal. Mais risco ou mais segurança? Isso vai depender de sua tolerância a perdas e do prazo disponível para enriquecer. Sugiro que, para acelerar o processo de formação de riqueza, uma parte de seus recursos seja investida em boas ações, a não ser que vocês tenham encontrado alternativa melhor. Sua estratégia de investimento. Diferentes fases da vida propiciam níveis distintos de propensão ao risco e diversos horizontes de necessidade de recursos. As dicas a seguir
podem fazer toda a diferença em sua estratégia de investimento. Solteiros. Para aqueles que ainda vivem com os pais, o fato de não ter grandes compromissos fixos de gastos mensais pode mostrar-se uma grande oportunidade. Profissionais em começo de carreira não ganham muito e, obviamente, grande parte da renda deve ser destinada a cursos e programas de formação que possibilitem o amadurecimento profissional e rápida ascensão na carreira. Mas essa é uma fase muito interessante para poupar uma parte, mesmo pequena, da renda mensal. Algo entre 5% e 10% dos ganhos totais talvez seja o suficiente. São duas as razões para começar a poupar. Nessa fase, o maior contato com o meio acadêmico amplia as fontes de informação. Aproveitem para aprender sobre o mercado de capitais. E a falta de grandes compromissos financeiros fixos viabiliza o maior apetite pelo risco. Aproveitem para investir em ações, entender os mecanismos de ganhos e perdas desse mercado e começar a gerar grandes lucros. Sugiro que uma parte significativa de seus investimentos se concentre nesse tipo de aplicação. Se houver grandes perdas, aproveitem-nas como aprendizado, entendam seus erros e revejam suas estratégias. Casais sem filhos. Já há compromissos financeiros fixos. Por isso, esse é o momento de traçar um plano de investimentos mensais e de começar a estabelecer limites para o risco. A união de forças deve permitir o acesso a investimentos mais rentáveis, mas não abram mão de conhecer mais o mercado de capitais. Considerem a estratégia de aplicar seus recursos em fundos mistos, que incluam participação significativa em renda variável, ações, ou apliquem pelo menos 25% de seu patrimônio em uma carteira selecionada de ações ou investimentos de maior potencial de ganho. Esse é o momento de buscar ganhos maiores e aceitar um nível maior de risco. Assim que quitarem as dívidas do início da vida a dois, passem a economizar pelo menos de 10% a 15% do total de sua renda. Muitos casais não acreditam ser possível economizar tanto assim. Mas pergunto, o que vocês fariam se houvesse uma redução de 15% da renda familiar? Vocês não teriam de fazer os ajustes necessários para equilibrar o orçamento? Mesmo que isso seja desagradável, vocês teriam de aceitá-lo. Da mesma forma, economizar uma quantia similar não está além da capacidade da maioria das famílias. Normalmente é apenas uma questão de sacrificar-se um pouco e fazer as mudanças necessárias em seu estilo de vida. Casais com filhos pequenos. A chegada dos herdeiros exige uma postura de investimentos menos agressiva e um novo planejamento financeiro para garantir fundos para a educação dos filhos. Deve-se diminuir o nível de risco da carteira, focando mais em investimentos em renda fixa, participações reduzidas em renda variável, investindo até 15% ou 20% do patrimônio em ações. São bastante razoáveis. Se as ações tiverem grandes perdas, será possível recuperar essa pequena fatia do capital em 2 ou 3 anos, sem atrasar muito a aposentadoria. Investimentos em ativos fixos como imóveis, lembre-se dos juros compostos, podem ser uma boa alternativa dessa fase em diante. Se a poupança formada até então não for suficiente para garantir o estudo dos filhos na falta de um dos pais, será o momento de fazer um seguro de vida, um seguro educação, como plano de previdência ou um seguro trabalho para profissionais liberais. Casais com filhos adolescentes. Provavelmente, essa é a fase de maiores gastos da família, quando planos de poupança para educação atingem o ápice e começam a ser resgatados. O conservadorismo é fundamental nesse momento. Oportunidades de investimento na educação dos filhos podem surgir, e o que era uma carteira de investimentos financeiros pode tornar-se uma aplicação na carreira do filho, custeando, por exemplo, um curso de inglês no exterior. A fase pede investimentos de resultados mais previsíveis, ações somente as de primeira linha.
Casais com filhos adultos. A maior independência dos filhos, somada à entrada deles no mercado de trabalho, proporciona folga maior ao orçamento familiar. Essa fase normalmente traz a possibilidade de agilizar a aposentadoria ou de aproveitar mais intensamente a vida. Uma escolha pessoal. Como grande parte da massa crítica necessária à independência financeira já deve ter sido acumulada, pode-se diminuir sensivelmente o nível de risco. Não se deve investir mais do que 10% do patrimônio em ações, a não ser sob a supervisão de um bom gestor. Casais financeiramente independentes. A independência financeira causa efeito quase mágico sobre as finanças da família. As mudanças são tão intensas que resolvi dedicar o capítulo 9, Administrando o Sucesso de um Plano, inteiramente a esse tema.